Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, durante a campanha eleitoral, o ex-presidente Lula, hoje presidente eleito, falou muito sobre a política de valorização do salário mínimo que foi implantada no governo dele e garantiu um aumento real não só durante seu período, mas também no período Dilma Rousseff. E a partir de 2023 vai ter uma discussão a respeito de como valorizar de novo o salário mínimo. De acordo com as propostas do plano de governo de Lula, Fausto, o que a gente pode esperar em relação ao piso nacional a partir do ano que vem? Bem, Glauco, primeiro, uma grande vitória importante. Caminhamos agora para um processo de reconstrução do país e sedimentação, fortalecimento da nossa democracia. O salário mínimo é uma medida importante, é uma medida que foi discutida, foi apresentada pelo candidato, então candidato presidente Lula, e agora presidente eleito. É uma medida fundamental para a gente começar a alterar o rumo do Brasil, em especial para os mais pobres. O salário mínimo, ele impacta a vida de cerca de 53 milhões de pessoas, né, entre aposentados, trabalhadores formais, trabalhadores informais, mas ele também tem um peso significativo na economia, em especial na economia dos mais pobres, na economia das periferias, na economia do interior do Brasil em geral. Então, de alguma forma, a política de valorização do salário mínimo ela é bastante importante. A questão é, de alguma forma, equilibrar um conjunto de demandas, um conjunto de questões e necessidades que vão estar aí premente nesse primeiro ano, principalmente, e que, de alguma forma, vão se relacionar. O propósito de valorização do salário mínimo original, ele reajustava, né, o salário mínimo pelo INPC, ou seja, pela inflação, e pegava o aumento real pelo índice da elevação do PIB de 2 anos anteriores. Era, inclusive, um mecanismo de política cíclica, ou seja, quando a economia não crescia, o salário mínimo ajudava a economia a crescer no período seguinte. De alguma forma, acho que esse deve ser um movimento bastante importante e talvez essa seja uma das fórmulas mais tranquilas, uma vez que ela já foi testada, já foi usada, já foi várias vezes implementada e que de alguma forma mostrou a sua eficácia. É claro que pode-se fazer outras possibilidades, outras discussões. Tem a questão efetiva ali de ter que lidar ano que vem com um orçamento que não é o orçamento do presidente eleito, é um orçamento que foi montado pelo atual governo e que vai ter que ser debatido no Congresso Nacional com os problemas e os limites de um orçamento que vem do governo anterior. Mas, de alguma forma, pensar numa elevação do salário mínimo acima da inflação é fundamental. E essa questão, né, de não ser um orçamento elaborado pelo governo eleito, já envolve aí negociações no Congresso Nacional. O ex-presidente Lula, inclusive, já escalou o senador eleito Wellington Dias, do Piauí, para conversar com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, não só para falar a respeito da questão do salário mínimo, né, porque não tem aumento real previsto pela proposta do governo Bolsonaro, mas como também do Auxílio Brasil, que a previsão orçamentária aponta para R$ 400 em janeiro de 2023, em que pese Bolsonaro ter falado a campanha toda que ia continuar com R$ 600, a previsão que o próprio governo mandou é de R$ 400. Então tem uma negociação a ser feita com o Congresso Nacional mesmo antes de Lula assumir, Fausto? Sim, sem dúvida, Glauco. E além disso, a gente tem que lembrar que este orçamento que está em discussão no Congresso, além de ser mandado pelo atual presidente, ele também é votado pela atual legislatura, né, do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Então, também nós estamos falando de um conjunto de renovações que vão acontecer para o ano que vem. É um orçamento, sempre esse orçamento de transição é um orçamento bastante complexo. Primeiro, porque ele não é organizado pelo governo, as políticas de implementação, as prioridades estão definidas pelo governo anterior, o Congresso Nacional pelo qual vai se debater o orçamento público é o Congresso que ainda não tomou posse, né? É o Congresso que ainda está vigindo. As forças políticas ainda estão se reorganizando, né? Vamos lembrar que quando há uma mudança presidencial, você tem um deslocamento ali do centro de poder, então a gente deve ver um conjunto de apoiadores hoje do então presidente Bolsonaro que devem migrar
para a base de apoio do presidente eleito, ou seja, tem uma negociação toda a ser feita e o orçamento, sem dúvida, é um item significativo dessa discussão. Garantir a elevação do salário mínimo do ponto de vista real é fundamental, garantir o Auxílio Brasil, que se precisava o Bolsa Família voltar a ser e efetivar aí o valor de R$ 600, é uma demanda efetiva da sociedade, e para isso você tem que buscar recursos, né? Recursos que virão de outras fontes, recursos que virão de alguma forma aí, de uma realocação orçamentária. Até porque, né, Glauco, a gente sabe que um dos grandes dilemas é que efetivamente muita coisa vai ter que ser remontada e você vai ter que, isso demanda tempo. Então, por exemplo, a questão da política de preços da Petrobras, essa certamente é central esse debate e essa discussão aí, ela vai avançar aí, em especial nos primeiros 6 meses de governo. A gente sabe do problema que se tem em relação ao imposto de renda, e não só imposto de renda, mas toda a política tributária e as políticas de desoneração, em especial do governo Bolsonaro. A gente vai ter que olhar para tudo isso. Um exemplo é que só de desoneração nós estamos falando neste orçamento de mais de 80 bilhões. Então tudo isso precisa ser discutido agora, mas precisa ser colocado no tempo, né? Pensado do ponto de vista de um planejamento maior de gestão, e que a gente chegue aí daqui 4 anos com um Brasil muito diferente do Brasil que está aí. Um Brasil que possa crescer, um Brasil que possa distribuir renda, um Brasil que possa melhorar a vida real das pessoas, em especial dos mais pobres. E quando foi implantada a política de valorização do salário mínimo, Fausto, muita gente dizia à época que isso poderia trazer de volta a inflação, né? E isso não aconteceu. De fato, pelo contrário, né? O salário mínimo foi durante um bom tempo um dos impulsionadores da economia. E nesse sentido de fazer a economia voltar a crescer, o salário mínimo também pode ser de novo um motor que acaba impulsionando aqui o mercado interno e, consequentemente, o crescimento econômico, Fausto? Isso sem dúvida, Glauco. A partir do momento que você coloca recursos na mão dos mais pobres, você vai ver essa economia girar, né? Porque os mais pobres efetivamente não poupam, não mandam dinheiro para o exterior. Os mais pobres, eles efetivamente vão ali para o mercado, vão comprar, vão em especial alimentos e etc. O problema é que tem que lembrar que de alguma forma as ferramentas de controle inflacionário que foram construídas ao longo do governo Lula e Dilma, eles foram mecanismos que foram desmontados, né? Então a Conab, né, toda a política de estoque de alimentos foi desmontada, o enfraquecimento da agricultura familiar nesse período todo vai precisar ser recomposto, porque a gente sabe que nos grandes problemas que a gente tem... Nós tivemos um probleminha na conexão com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Vamos ver se a gente consegue retornar com a conversa. Ele que falava a respeito da importância do salário mínimo para a retomada do crescimento econômico, né? Já que a economia brasileira está semi-estagnada. A gente volta a falar com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Fausto, você estava comentando a respeito da importância do salário mínimo como um dos possíveis motores para a retomada econômica a partir do governo Lula. Então, Glauco, é um pouco isso, né? Antes da gente ter um probleminha técnico. Bem, com relação ao salário mínimo, a gente tem que sempre lembrar que ele é um recurso que entra na conta dos mais pobres, né? Os mais pobres vão direto para o consumo, né? Vão consumir melhores alimentos, vão ampliar o seu consumo de bens básicos, né? Como comida, como roupa, como... enfim. E isso tudo reativa a economia de um lado, isso tudo também aumenta a própria arrecadação. Uma conta que é importante de ser feita é que o aumento de gastos com salário mínimo, uma parte dele volta para o próprio Estado, né? Volta em forma de ICMS, volta em forma de impostos federais diversos, volta em forma do próprio aumento e crescimento econômico. Eu acho que esse é um dado importante para a gente fazer este debate aí do que nós estamos chamando de papel da política de valorização do salário mínimo na economia como um todo. Agora, é importante lembrar, né, nós temos conjuntos de mecanismos para controle inflacionário que precisam ser remontados, como a política de valorização da agricultura familiar, a remontagem dos nossos estoques reguladores e a mudança de preço da Petrobras. Tudo isso passa ali por um processo ainda de reestruturação e que a gente sabe que também leva um tempo para maturar. Então, tudo isso faz parte de uma grande política de mudança aí da economia, dos rumos da economia por onde ela caminhou. Eu acho que esse talvez seja o nosso principal desafio, é compreender que uma nova política econômica vai ser implementada e tem um processo e um tempo
para a sua maturação. De alguma forma, é o primeiro começo, né? O primeiro passo é, sem sombra de dúvida, ter o povo brasileiro ter escolhido nas urnas nesse domingo um novo caminho para o Brasil, que a partir aí de 1º de janeiro já começa a ser construído e muitas das costuras políticas para viabilização precisam ser já feitas agora nessa própria transição, que a gente sabe que vai ser muito difícil, uma vez que o próprio presidente atual sequer teve a capacidade de fazer um aceno, um cumprimento para o novo presidente eleito. Então nós temos aí um caminho longo, mas é um caminho que a gente já sabe trilhar e já sabe muito bem onde ele pode nos levar. Acho que é isso, Glauco. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior.